Vamos falar de habilidades e competências do propagandista? Eu vou te falar uma frase aqui que você tem que lembrar sempre. Propagandista é protagonista. Propagandista é protagonista. Sara, por que isso? Gente, o propagandista, ele atua em um mercado muito competitivo e dinâmico. E para que ele desempenhe essa função da melhor maneira possível, com muita excelência, se faz necessário o desenvolvimento de competências comportamentais e também as competências técnicas, para que ele consiga exercer esse protagonismo. E fique tranquilo que você pode estar pensando, meu Deus, Sara, eu acho que eu não tenho esse protagonismo que você está falando. Fica tranquilo, que o mais importante aqui é saber que todas as competências podem ser aprendidas e aprimoradas com frequência. Vamos a essas competências, mas não tenha medo. Você vai poder aprimorar, lapidar cada uma delas. A primeira delas é a comunicação. Essa competência é uma das mais importantes, pois é através da comunicação que você irá desenvolver uma boa relação com médicos, com as secretárias, com a sua equipe de trabalho, com a equipe de PDVs, dentre outros. Uma comunicação clara e objetiva, ela abre portas, gente, e lhe trará frutos maravilhosos. Então, se você acredita que pode lapidar essa comunicação, comece hoje mesmo a treinar a sua comunicação com as oportunidades que surgirem. Por exemplo, em família, oportunidade de você conversar, explorar essa comunicação no seu trabalho atual, fazendo apresentações de trabalhos, se expondo de forma positiva. Uma outra competência que eu considero muito relevante é a empatia. Na verdade, sempre foi, mas em momentos pandêmicos como iguais ao que estamos vivendo, essa competência ela tem altíssima relevância. Por quê, Sara? A empatia, ela diz respeito a você se colocar no lugar do outro e, mais ainda, sentir o que o outro sente momentaneamente. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está ali na sala de espera, aguardando o médico para poder fazer a sua visita, ele já até sinalizou para você. Quando você entrou, você já tinha cumprimentado a secretária, o médico sinalizou, você está aguardando. E, de repente, do nada, o médico aparece e diz: desculpa, não vou conseguir te atender hoje. E naquele momento, você pode pensar, ué, mas ele tinha falado que eu podia esperar, ele sinalizou, a Maria também falou que eu podia aguardar para eu fazer a visita. E aí, naquele momento, sem saber ao certo o que aconteceu, você pode sair dali muito chateado, muito cabisbaixo, sabe? Enfim, naquele momento, só precisava pensar, tá tudo bem, o médico não vai poder me atender hoje. Isso, você estaria exercitando a empatia, independente de qual que seja o motivo pelo qual ele não vai poder te atender. Você é que precisa ter um plano B, você é que precisa direcionar para um outro consultório e no momento mais oportuno voltar e fazer a sua propaganda médica. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer coisa que seja simples ou alguma coisa mais grave pode ter acontecido naquele momento. E se eu não me permitir compreender o lado do outro, eu posso sair dali chateado, inclusive dizer, pois agora ele vai ver, eu só visito no ciclo que vem. Não é sobre isso. Então, exercite a empatia, se coloque no lugar do outro, porque assim você vai conseguir gerenciar muito mais, de forma mais leve, o seu dia a dia. Uma outra competência essencial é a adaptabilidade. Essa competência é a capacidade que você tem de adaptar-se às mudanças de forma rápida. Isso mesmo. Por que de forma rápida, Sara? Eu tenho o meu momento, mas é que, lembra que a gente já conversou? O ramo farmacêutico, ele é um ramo dinâmico, ele é um ramo competitivo. E se porventura você precisar de um tempo muito grande para se adaptar às mudanças, para conseguir compreender que agora não se faz mais a visita assim, que precisa fazer a visita dessa outra maneira, e o seu GD tiver muito trabalho para te explicar as coisas, pode ser que você demonstre uma certa resistência à adaptação. Então, por isso que eu repito, uma adaptação rápida às mudanças. Flexibilidade. Você precisa ser flexível com você e com os outros. Não gaste tempo resistindo ali àquelas mudanças, porque você está querendo sempre estar certo, sabe?
Isso gasta uma energia danada. Então, seja flexível. Quando alguém te convencer de que a outra opção é a melhor, ceda, seja flexível. Nós não sabemos de tudo. E quando eu falo ser flexível com você, é que em algum momento você vai precisar flexibilizar. Você não vai aprender no tempo, você não vai fazer uma propaganda excelente, talvez no tempo que você gostaria. Você, quando começar em campo, você vai ter o seu período de treinamento, adaptação. Então, você precisa ser flexível com você, se permitir errar. Erra, aprende. Erra, aprende. Só evita errar na mesma coisa. Quando você repete erros, isso é ignorância. Mas quando você aprende com aquele erro e erra em outra coisa diferente, esse é um processo de aprendizado. Então, busque alternativa de adaptação rápida e torne o ambiente cada vez mais leve, mais apaziguador, que você tem muito a ganhar com isso. Falando em ganhar, uma outra competência muito forte é a escuta ativa. Saber ouvir o outro, independente do seu perfil comportamental, é libertador e te assegura muito sucesso na conversa, seja uma negociação, seja uma propaganda médica, principalmente uma propaganda médica. Eu sempre digo aos meus representantes: o médico falou, a água parou. Dê ouvido, dê valor ao que ele está trazendo, porque dependendo da informação que o médico vai trazer, muda completamente a sua propaganda. Quando você exercita a escuta ativa, você consegue fazer um processo de conversa muito mais engajado, muito mais baseado no ganha-ganha, porque você está presente. Agora, quando numa conversa você é a única pessoa que fala, e quando o outro vai falar, você se desconecta, você não consegue desenvolver boas relações, porque isso fica nítido, é percebido. E aí, nas práticas do campo, isso é muito, muito evidenciado. Então, quando você percebe um representante que faz uma propaganda como em formato de monólogo, o médico não se conecta. Se ele não envolve o médico na conversa, se ele não faz perguntas interessantes para que ele possa ouvi-lo, a propaganda fica totalmente expositiva e sem conexão. Então, procure exercitar escuta ativa. Quando você der oportunidade para outra pessoa conversar, quando outra pessoa estiver falando, escute atentamente e dê sequência à conversa. Uma outra oportunidade enorme de você exercitar a escuta ativa é no processo seletivo, que lá na frente nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto.